Amém. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Para mim é um motivo sempre de muita felicidade, muita alegria, muito gozo mesmo no coração por estar aqui com os irmãos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje o texto que nós usaremos para isso está em Levítico, capítulo 10. E nós leremos uma pequena porção do início, que vai do verso 1 até o verso 7. Livro de Levítico, capítulo 10, verso 1. E nós leremos até o verso 7. Levítico está fácil aí de achar. Logo no comecinho da Bíblia. Livro que nos diz a respeito de algumas das leis, a repetição da lei, escrito por Moisés, e nós aprenderemos um pouquinho mais a respeito disso. Levítico, capítulo 10, verso de 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor. Algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é porque o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Venham e tirem os seus parentes de diante do santuário, e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: Não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venham grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Vamos orar mais uma vez? Papai amado, o que nós aprenderemos acerca desta passagem? O que, Senhor, nós entenderemos acerca dessa porção que o Senhor apresentou a nós? Como, Senhor, as nossas vidas serão transformadas através dessa mensagem? Essas respostas estão em Ti. Nós aprenderemos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Nós viveremos de forma que o Senhor deseja que vivamos. Por isso, Pai, os nossos ouvidos estão atentos. E o nosso coração, Senhor, está aberto para ouvir e receber, Senhor, a revelação que vem de Ti. Só a palavra do Senhor nos satisfaz. Nos ajude, Senhor, para que nós saiamos daqui transformados por esta palavra. Nos ajude, Senhor, para que nós saiamos daqui diferente. Pelo poder do Teu Santo Espírito, nós acreditamos que poderemos fazer isso. Nos ajude, Senhor. Sê conosco, fala conosco. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Nadab e Abiú, nomes conhecidos ou talvez nem tanto, filhos de Arão. Os nossos primeiros representantes, sacerdotes, aqueles que ministravam o culto no templo,
o culto no tabernáculo, aquele culto que é o primeiro formato de culto que nós temos na palavra de Deus. Antes disso, nós não tínhamos um formato, mas agora Deus estabeleceu esse formato. E esse formato ele está começando a ser colocado em prática no tabernáculo, através dos ministros do Senhor, através dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, pessoas autorizadas a ministrar o culto ao Senhor. Pessoas essas treinadas, hábeis, com informações suficientes para ministrar um culto que agradasse a Deus. Afinal, nós tivemos a revelação do tabernáculo para Moisés, e até o tabernáculo ficar pronto, as roupas ficarem prontas, nós tivemos praticamente uns 9 meses. Então, esses ministros, eles foram treinados na lei do Senhor. Eles aprenderam, eles ansiaram por esse momento onde eles começariam a praticar tudo que aprenderam, a praticar tudo aquilo que Deus havia dito. Nadab e Abiú estavam junto com os 70, conheceram Deus, falaram, ouviram da voz de Deus, eram íntimos de Deus. E então, no seu primeiro dia, o dia que eles tinham ali para colocar aquilo que eles tinham em prática, que eles aprenderam e que estavam talvez ansiosos para que esse dia chegasse e para que isso acontecesse, eles são fulminados, mortos pela presença de Deus. Em qualquer momento, se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma participação, pode levantar a mão e fazer isso na hora que você quiser, fique à vontade para participar. Esses garotos, eles estavam ansiosos. Eu faço seminário, talvez o meu chamado não seja pastoral, né? Não seja um representante de Deus na frente de uma igreja, mas eu fico ansioso por terminar o seminário e por aprender mais, para poder ensinar mais, para poder saber mais e passar a mais pessoas aquilo que eu com tanto esmero aprendi e corri atrás, e é bacana a gente ter isso. E aí eu vejo Nadab e Abiú fulminados na presença de Deus, exterminados, na hora de praticar ali o culto, na hora de praticar aquilo que eles aprenderam. Eles eram íntimos de Deus. Eles passaram pelas 10 pragas, puderam contemplar a misericórdia de Deus, o poder de Deus. Eles passaram pelo mar, foram batizados, eles andaram ali no meio das águas, eles provaram da graça do Senhor. Eles se alimentavam pela graça do Senhor, o maná, as coisas que o Senhor dava para eles. Eles viram o Senhor no monte, escutaram o Senhor, estiveram com o Senhor. E isso nos diz a respeito do conhecimento que eles tinham. Eles tinham bastante conhecimento pessoal, porque viveram as coisas, porque provaram, tatearam, comeram, ouviram. E tinha conhecimento teórico ali também. As regras tinham sido passadas a eles. Deus, ele revelou a Moisés todas as regras, de uma forma que só Deus poderia fazer, maravilhoso de ver. A gente estudou um pouco sobre Êxodo, e a gente vê o carinho de Deus com as roupas deles. Era uma roupa sobreposta a outra, com uma parada no ombro, uma pedrinha aqui, um negócio de ouro ali. É maravilhoso ver o cuidado de Deus. Eles aprenderam tudo isso, eles leram, eles estavam usando isso. Era real na vida deles, muito real. Eles levantavam de manhã, comiam o pão que Deus dava. À tarde, revoada de codorna, eles comiam o que Deus dava. O calor do Senhor os aquecia durante a noite, que era muito fria. Mas as nuvens os cobriam e protegiam durante a tarde do sol, porque era muito quente. Eles ouviram o Senhor,
Eles sabiam, eles conheciam a respeito do Senhor. E nós aprenderemos alguns princípios através desse texto, dessa porção pequena das Sagradas Escrituras. E nós aprenderemos, o primeiro princípio que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, é que ter muito conhecimento não é o suficiente para servir a Deus. Tem que ter prática. Tem que praticar. Não adianta a gente conhecer, a gente ler e reler e aprender, ter informações. É evidente que a gente precisa conhecer mais. Nós estamos aqui para isso, para conhecer mais de Deus, para ter mais informações, maiores informações. Eu estudo, faço lá seminário, não só para mim, não só para reter informações, mas para passar para as pessoas informações, e nós devemos fazer isso. Mas isso não garante que eu vou poder oferecer um culto ao Senhor da forma que Ele requer ser cultuado. Ter um vasto número de informações não me garante que eu vou prestar um culto de excelência a Deus. Saber não quer dizer praticar. A gente vê no YouTube, quando a gente está rolando, 1 milhão de propagandas. E a gente pula ela nos 3 segundos, porque ninguém está lá para ver propaganda. E embora, se a gente não pudesse pular e a gente tivesse que assistir todas aquelas propagandas, nós não estamos procurando o que aquilo quer oferecer para mim. Eu estou procurando aquilo que eu quero ouvir, aquilo que vem depois daquilo. É por isso que a gente pula nos 3 segundos, porque a gente não está interessado naquilo. A gente está interessado naquilo que eu cliquei, lá, busquei na pesquisa e quero ver. Acontece dessa forma com o conhecimento de Deus. Às vezes a gente está lá só porque é obrigado a estar lá. E a gente recebe essa informação. De vez em quando lá no anúncio, em 3 segundos a gente recebe aquela informação. O cara fala assim, como não sei o que ter dinheiro em 3 rodadas. E ele te explica lá uma forma de ter dinheiro em 3 rodadas. Você aprendeu aquela informação, mas você não vai botar em prática, porque não era aquilo que você queria. Muitas vezes a gente faz isso com a palavra de Deus. A gente negligencia a prática e nos ensoberbamos pelo conhecimento. Se bota o cara numa roda de quiz bíblico, ninguém ganha dele, sabe a informação. Se você vai discutir qualquer texto com uma pessoa, ela sabe todas as respostas. Link de texto, coisa maravilhosa, enche os olhos, o coração fica saltitando de tanta informação que aquela pessoa tem. Mas quando você vai ver a vida dela, ela não vive aquilo. E acaba que aquele tanto de informação não traz resultado suficiente para a vida dela. Porque ela não põe em prática. E esse é um dos princípios que nós aprendemos com Nadab e Abiú. Eles estavam ali vivendo. Eles estavam percebendo, eles estavam tocando. Eles estavam vivendo debaixo da misericórdia de Deus. Mas na primeira oportunidade, eles não praticaram aquilo que o Senhor havia ordenado. Eles estudaram tanto, eles buscaram tanta informação, eles foram treinados, eles foram experimentados, eles estiveram em um momento íntimo com Deus, eles escutaram a Deus, mas na primeira oportunidade eles não praticaram. O texto nos diz, eles tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho, ou em algumas outras traduções, estrangeiro, fogo de fora, diante da face do Senhor. Vírgula, algo que Ele não lhes havia ordenado. Nós estudamos um pouco acerca do tabernáculo e aprendemos que o incenso lá a gente não pode nem fazer.
Né, Rita? Depois da receita, todo tipo Ana Maria Braga, fala assim, ó, não dá para fazer. Não é assim. Você não vai usar no uso comum. É só aqui dentro do tabernáculo. Não dá para fazer. Aí Deus diz que vai acender o holocausto e o fogo do Senhor vai consumir as ofertas. E desse fogo surgido do próprio Senhor é que vamos acender os candelabros, as velas, e que vamos queimar o incenso. Mas Nadab e Abiú parece que pularam essa folha, ou não quiseram praticar isso. E eles levaram o seu próprio fogo. Foram consumidos, porque não era aquilo que o Senhor havia ordenado. Muito conhecimento não é suficiente para servir a Deus. Tem que praticar. Não adianta saber. Isso é pecado, mas aí você pratica. Isso é errado, mas aí você pratica. Negligenciar ajuda é errado, mas aqui ninguém vai ver. Ajudar o necessitado, mas hoje é difícil. Falar palavrão, contar mentira, coisas que acontecem corriqueiramente nos nossos dias. Em geral, a gente vê os pecados que são grandes, né? Os pecadões. Nossa, a gente fica embasbacado. Olha, aquela irmã. Deus, você viu o que fez aquele irmão? Mas do momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, sem ter uma vida estrondorosa, ou sem fazer um pecado que arrase com... Nós estamos expostos a pecadinhos desses, da mentirinha, da omissão, da negligência ao ajudado, de uma oração. Deus ordenou algumas coisas sobre o culto. Deus disse como era para ser feito. Um pouco antes, Moisés deu início ao culto. Correu tudo bem, a glória de Deus apareceu. De fato que Moisés nem poderia entrar lá, porque a glória do Senhor inundou aquele lugar. Mas Nadab e Abiú quis apresentar uma coisa diferente, fora da ordem. Eles tinham todo o conhecimento, mas eles quiseram apresentar algo diferente. O segundo princípio que nós aprendemos com o texto é que não adianta a boa intenção. Deus requer obediência. Não adianta o coração estar cheio, alegre. Nossa, eu vou contar essa mentira, mas eu estou com o coração alegre. Deus, Ele não quer isso. Mas vai beneficiar outra pessoa. Não, aí não vai deixar a mãe triste. Não vai isso, não vai aquilo. Eu caí de moto lá dormi e caí de moto. Não fez nada, enfim. Mas eu cheguei em casa e botei minha moto no cantinho, de forma que minha mãe não fosse ver a moto. Porque eu falei assim, agora eu não estou a fim de explicar. Ela vai querer uma explicação. Ela vai me xingar porque eu estou fazendo tudo errado. Agora eu não quero. Os irmãos, passou uns 2 dias sem ela saber. E eu escondendo ali, muqueando, o joelho tudo rasgado, a calça tudo rasgada, o joelho tudo ralado, e ela não sabia. O dedo preto, a ponta do dedo ficou preta, e ela não sabia. Eu conversava com ela com a mão no bolso, para lá e para cá. Mas que tormento. Eu acordo, eu durmo com ela, na mesma casa. A gente conversa de tudo, o tempo inteiro. Eu atraso para ir no trabalho acordando 1 hora antes, porque ela quer contar as coisas para mim. Eu tenho que esperar ela chegar do trabalho, mesmo tendo que acordar às 7 horas da manhã, porque ela tem uma novidade, ela tem um negócio, ela chega, ela vai... Eu, às vezes, já estou deitado, não estou dormindo, mas ela vai na porta do quarto, eu vejo que ela fica ali assim, ó. Ela quer contar, ela quer conversar, ela quer apresentar o dia. E como que eu estava escondendo uma coisa dela? Enquanto eu não falei, não me aliviou. No momento que eu falei assim, mãe, eu preciso contar uma coisa para você. Eu botava o capacete assim, na onde ficou o retrovisor, para ela não perceber que não tinha retrovisor. Eu caí de moto. Deus do céu, mas que dia, o que aconteceu? Ela fez todo o sermão. Isso diz a respeito de eu tinha uma boa intenção. Não queria preocupar ela. Nossa, dias tão corridos. Isso não resolve.
Ela preferia que eu tivesse chegado em casa e falado para ela. Obediência, você tem que contar tudo para mim. Sou eu que estou aqui. Como que vai acontecer isso? E Deus, Ele vigia até quando a gente está dormindo. Ele é pior do que minha mãe. Que Ele fica ali na porta do quarto olhando a gente dormir. E às vezes a gente quer esconder. Ou a gente quer desenvolver um plano diferente. A gente não quer ser obediente. A gente quer, às vezes, ter boas... Nossa, olha, eu vou fazer isso, porque Deus vai ver. Ele vai falar assim, uau, o Lucas é um crente porreta. Nossa, o Léo, olha só. A gente quer fazer isso, boa intenção. Mas a gente lembra da viagem da arca, quando Davi foi retirar a arca lá. Azar, é esse o nome do rapaz? Desde quando instituiu a arca da aliança, nós vimos isso. Tinha 2 varas lá, de madeira, cobertas com ouro. Para quê? Para carregar. Não tira ela de lá. Não deixava nem quando ela estava parada. E a ordem do Senhor era, leva pela alça aí. Mas a hora que o jumento ali passou num buraco, que a arca deu uma tombadinha, Azar foi lá e tocou na arca. Fulminado. Mas ele não estava querendo fazer o mal, ele estava querendo fazer o bem. Obediência. Deus, Ele requer da gente obediência. Mas e se caísse a arca? Era a presença de Deus. Israel ficou tanto tempo sem o símbolo da presença de Deus, porque perdeu ela. Estava em outro povo, em algum lugar que nem era para estar. Agora está voltando para casa. Ia cair no meio do... E daí? Ia cair, o problema é de Deus. A arca era dele, ele ia resolver do jeito dele. A ordem era, não toque na arca. Fulminado, rapaz. Foi fulminado. O casal vendeu todos os bens para doar à igreja, o ministério de Paulo, começando. Não, vamos fazer o seguinte, vamos vender tudo que a gente tem e a gente doa. Vamos ficar com uma parte só. Mas ninguém precisa saber. Porque a gente doa uma boa grana, a gente fica com uma parte, ninguém sabe e fica tudo bem. Morreram. Eles morreram. Porque eles não estavam perto da minha mãe, que não pode vigiar o que eu não falo, não pode saber o que eu não falo. Eles estavam servindo a Deus. Um Deus que sabe de todas as coisas, tem todo o poder. E eles morreram. Porque quiseram se sair bem, e talvez se sairiam bem, porque a comunidade não ia nunca saber o que eles fizeram. Mas eles estavam querendo servir a Deus com falta de obediência, ou por aparências. Não adianta ter boa intenção. Adianta sermos obedientes. Outro princípio, meus irmãos, que nós aprendemos, é que o nosso relacionamento com Deus tem que ser por intermédio de Cristo Jesus. Só por intermédio de Cristo Jesus é que nós podemos ter um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus era no tabernáculo, por intermédio de um cordeiro, de uma oferta viva, pura, sem mácula, sem defeito, sem doença, sem mancha, sem ruga. Era feito por um animal perfeito. Esse animal ali era sacrificado com a cabeça segurada pelo pecador, na intenção de que o pecado dessa pessoa passasse para aquele cordeiro que não tinha mácula nenhuma. Ele era imolado e a ira do Senhor, o fogo do Senhor, consumia a oferta. Através do sangue, através da queima da gordura daquele animal, aquela pessoa tinha a paga do seu pecado
consumida. Ele não devia mais. Mas isso foi por um tempo. E não foi pleno. Era um pequeno vislumbre do que poderia ser pleno. Era uma pequena fagulha do pleno, do completo, do que de fato resolveria o problema das pessoas. Mas pelo mesmo intermédio. Pelo sangue de um puro. De um sem ruga. De um sem mácula. Aquele que levaria o pecado de todos os seus até o final. Até a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Hoje, nós somos privilegiados, porque a gente não vive mais na época da fagulha, na época do pequeno vislumbre, mas nós vivemos a época do pleno. Nós sabemos que agora nós não precisamos mais de um cordeiro, de um animal, matar um bicho, ou fazer ofertas de cereal, ou fazer qualquer oferta, porque aquele que era inteiramente puro, plenamente perfeito, ele veio no meu e no seu lugar para se entregar e então dar-se, né? Então, dar a nós a graça de beneficiar-se com um relacionamento com Deus que nós tínhamos lá no Éden. Hoje nós temos relacionamento com Deus, nós podemos orar, culto de oração. Que delícia é poder viver isso. Termos um culto de oração. Que delícia é chegar em casa e antes de dormir falar, pelo menos, graças a Deus. Eu tive um dia completado. Desafios, às vezes maus dias, às vezes dias doentes, às vezes nem dá para falar um graças a Deus mais mirradinhos e são um graças a Deus. Mas a comunicação foi restabelecida. O nosso acesso a Deus foi restabelecido pelo Cordeiro, que foi morto no meu e no seu lugar. E esse Cordeiro não é um Cordeiro que eu levei. Um Cordeiro que alguém levou, um Cordeiro que alguém criou, um Cordeiro que alguém cevou, deu a ração certa para que ele não tivesse mancha, cuidou para que ele não quebrasse a pata, ou que alguém deu muito dinheiro para comprar um Cordeiro assim. Não é esse Cordeiro mais que eu ofereço. O Cordeiro que foi oferecido por mim e por você é melhor do que esse. O que Deus queria não era aquilo que Nadab e Abiú podiam oferecer. Não era o que eles queriam. Talvez eles acharam o melhor fogo, um fogo mais bonito, um fogo mais quente, um fogo mais legal, um fogo que aquecesse o coração da congregação, um fogo que chamasse a atenção das pessoas, que elas olhassem para o tabernáculo de uma forma diferente, um fogo que iluminasse mais, um fogo que seria mais atrativo, um culto que seria mais arrebanhador, com 2 horas de louvor, pouca palavra, mas 2 horas de louvor, um culto que arrebanhe mais jovens. Talvez eles pensaram nisso tudo. Num culto que fosse mais legal, mais vivo, aquele fogo não parecia tão bacana. Eles apresentaram aquilo que eles tinham para oferecer. E talvez, por boa vontade, era o melhor que eles tinham para oferecer. Mas Deus, Ele consumiu eles porque eles não foram obedientes. E nós, meus irmãos, não temos nada para oferecer a Deus. Nada nós temos. Ainda que nós achemos nos nossos corações que aquilo que nós temos para oferecer é melhor do que viver os planos de Deus. Nada nós temos a oferecer para Deus. Porque se nós tivéssemos a possibilidade de oferecer alguma coisa boa para Deus, não precisaria do Cordeiro vir se sacrificar por nós. Não precisaria de alguém morrer por você e por mim. Sabendo disso, Cristo, o Verbo, fez-se carne, tabernaculou entre nós
e se deu, foi até o final. Morreu por morte de cruz, porque ele era a vontade de Deus. Ele era o plano de Deus. Ele foi obediente até o final. Ele era o Cordeiro puro que pôde tirar o meu pecado e o seu, e dos nossos patriarcas. Não adianta termos boa vontade. Não adianta termos conhecimento e não praticarmos. E não adianta a gente achar que a gente consegue ter um relacionamento com Deus pelas nossas próprias obras. Mas eu sou tão bonzinho, dona Diva, só dormindo, quando minha mãe vai lá na porta do quarto ver. Nossa, mas eu não faço nada, nem falo mal da vizinha. Se a gente fosse muito santo, perfeito, Cristo não teria vindo. Nosso relacionamento com Deus é seguro pelo sacrifício de Cristo, por intermédio de Cristo Jesus. Isso é o que nós aprendemos no texto. Algumas verdades. Eles não puderam nem chorar, nem se enlutar. O texto diz: não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venha a maldição, nem venha a grande ira sobre a congregação. Mas os seus irmãos e toda a casa de Israel poderão lamentar o fogo do Senhor. Era a lei, estava na lei também. A gente não podia chorar por aqueles que desviam, porque eles foram consumidos pela ira do Senhor, porque foi a vontade do Senhor. Porque eles fizeram errado, eles fizeram uma coisa que não estava prescrita. E os seus familiares não puderam nem se lutar. E Arão talvez entendeu isso, porque quando ele soube do que tinha acontecido, Arão se calou. Ele sabia que o que Deus tinha pedido não era para que eles acendessem o incensário com um fogo estrangeiro, com um fogo estranho. Ele entendeu que os filhos dele tiveram a paga daquilo que eles mesmos tinham feito. Entretanto, meus irmãos, nós aprendemos que o culto é coisa santa. O culto ao Senhor é coisa séria. Nós não devemos fazer o culto da forma que nós achamos melhor, da forma que nós queremos fazer. Nossa, mas aquele culto é tão morno. Nossa, frio, o povo não bate palma, não faz nada. Como que vai entrar jovem numa igreja ortodoxa? Como que a gente mantém os jovens numa igreja que não tem um louvor musical excepcional, luzes de LED? Como que a gente vai manter os jovens, os adolescentes? Então vamos fazer assim, a gente faz um culto com 2 horas de louvor, pizza, refrigerante, baladinha no final. No meio a gente lê uns 2, 3 versículos, dá uns glória e amém. Não tem jeito. É legal fazer um culto de louvor. Excepcional. A gente vê músicos talentosíssimos ofertando para Deus um louvor musical excepcional. Mas como é que a gente vai botar isso com maior importância do que a própria revelação do Senhor? Está aqui a palavra do Senhor sendo negligenciada por arrebanhar pessoas. Pode ser num grupo de jovens ou num culto evangelístico, mas a gente não pode negligenciar o mandamento do Senhor. Mas orar, nossa, orar um pelos outros, eu tenho vergonha, que coisa ruim, fica orando lá, e aí a gente tem que falar os nossos pedidos. Sabe o que a gente vai fazer então? A gente diminui esse momento para uns 5 minutos, e a gente bota num painel assim, bem bonito, cheio de imagens piscando e rodando, alguns pedidos de oração, de missionário, com os efeitos bonitos, e a gente faz um momento de oração assim. Não dá para ser assim. Deus estabeleceu o culto.
Embora nós podemos e devemos adorar a Deus no culto com a nossa excelência, prestar um culto de excelência, fazendo aquilo que nós sabemos fazer, porque Deus nos capacitou a isso da melhor forma possível, nós não podemos negligenciar a obediência. O que Deus disse, nós devemos fazer. O culto não é para agradar você, presbítero. Não é para me agradar, nem agradar a dona Rita, Celi. Não é para agradar nós. Nós somos beneficiados com o culto porque é graça de Deus. É muita graça de Deus. O culto é para Deus. Nós devemos fazer o que Ele requer. Como que eu vou lá na casa da Stephanie jantar, que ela não me convidou ainda, mas é profético aqui. Pronto. E eu me proponho a levar uma sobremesa e nem pergunto para ela o que ela gosta. Não vou agradar. A visita é para ela, está na casa dela. Eu tenho que saber um pouquinho. Eu gosto de um risoto, se eu gosto, viu? Um estrogonofe, se eu convidar, de frango. Batatinha, pai. Gosto. Eu tenho que conhecer ela. A gente aprende de Deus para oferecer a Ele um culto que Ele goste, que Ele pediu, que Ele requer. Nós aprendemos isso. Não adianta a gente ter bom ânimo, querer criar. Adianta que nós sejamos obedientes. Conhecemos a lei para obedecer à lei e então prestar um culto que seja ordenado por Deus. Que Deus nos ajude, meus amados, a fazer isso diariamente. Não só num momento propício como esse, mas no nosso culto doméstico, no nosso culto, no nosso trabalho, nas nossas ações, na nossa vivência, no meio do povo que nós vivemos, que a gente possa viver uma vida que agrade a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós agradecemos o Senhor porque mais uma vez o Senhor falou nos nossos corações. Que bom é perceber o seu cuidado com o culto. Que bom é perceber o seu cuidado conosco, porque nos ofereceu as informações para que nós possamos cultuar a Ti de uma forma imperfeita, porque somos pecadores e temos um monte de mazelas, mas pelo menos que a gente saiba que o nosso culto ele só chegará a Ti se for cristocêntrico e não antropocêntrico. Se nós falarmos nos nossos cultos muito de nós mesmos, das nossas experiências, esse não será um culto que agrada ao Senhor. Mas nos ensina, Senhor, a ler a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a entender a Tua palavra, a refletir sobre a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a proferir estas palavras, não de forma que atraia muita gente, não de forma que seja um aquecimento por coração dos meus irmãos, mas de uma forma que seja fiel a Ti, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos ouvir o Teu Santo Espírito, porque é o Teu Santo Espírito que vai nos ajudar a ter uma vida transformada, não as palavras do Diego. Diego é pecador também. Nos ajude, Senhor, a ouvir a Ti, nos ajude, Senhor, a ser sensíveis à Tua voz. Nos ajude, Senhor, a pôr isso tudo em prática. Não somente informações, mas que nós possamos praticar a Tua santa palavra. Tenha misericórdia de Deus, Pai. Isso é tão difícil. É muito difícil para nós. Mas nós confiamos que o Senhor pode nos ajudar. Nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia de nós. É o que nós Te pedimos. Aplica, Senhor, essas verdades nos nossos corações, para que nós sejamos cada dia mais santificados na Tua palavra. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Reverendo.